Imagine que você é transportado agora mesmo para o ano 80 depois de Cristo. Você não está em uma praça pública assistindo a um espetáculo, nem em um banquete senatorial. Você está exausto, com os pés sangrando e o peso de uma armadura que parece ter sido forjada para esmagar seus ombros. Ao seu redor, homens sem nome, cobertos pela poeira das províncias, levantam tendas de couro sob o sol escaldante. Você acredita que seria capaz de sobreviver à rotina de um legionário romano? Se você acha que a história de Roma se resume apenas ao brilho das espadas e à glória das conquistas, prepare-se para uma realidade muito mais bruta. Antes de mergulharmos nessa investigação sobre o que realmente significava ser parte da máquina de guerra que dominou o mundo, convido você a se inscrever no canal Ecos da História, onde desvendamos o passado que os livros escolares muitas vezes ignoram. Para entender por que a maioria de nós não duraria uma semana sequer nas legiões, precisamos desconstruir o mito do guerreiro-herói. O exército romano, especialmente após as reformas de Gaius Marius, tornou-se uma engrenagem profissional. O recrutamento não buscava apenas força física, mas uma submissão total a um sistema. Imagine um jovem, entre 17 e 25 anos, saindo de sua fazenda ou de uma rua pobre de Roma, assinando um contrato de 20 a 25 anos de serviço. Esse não era um emprego de meio período. Era uma condenação à mudança completa de identidade. A unidade básica dessa vida era o contubernium, um grupo de 8 homens que dividiam uma tenda, cozinhavam juntos e dormiam lado a lado. Eles não eram apenas colegas, eram a única família que você teria. Se um falhasse, todos sofriam as consequências. A estrutura de comando era a chave da sobrevivência. 80 desses homens formavam uma centúria, liderada por um centurião, uma figura que exigia respeito absoluto e cujo poder sobre a vida e a morte de seus subordinados era incontestável. Acima deles, a coorte e finalmente a legião, um organismo composto por quase 6.000 homens que se movia como uma unidade única e letal. A pergunta que surge para um historiador é: como manter milhares de homens unidos em territórios hostis sob condições tão precárias? A resposta reside em um treinamento que levaria um homem moderno ao colapso nas primeiras horas. O treinamento romano não tinha nada de recreativo. Ele era projetado para testar seus limites físicos e mentais. Você marcharia diariamente entre 20 e 30 quilômetros, carregando, além de seu próprio peso, quase 40 quilos de equipamento. Pense nisso. Um gladius, a espada curta de curto alcance, um scutum, que é um escudo retangular grande e pesado, e pelo menos um pilum, uma lança de arremesso que pesava o suficiente para cansar um atleta profissional. E não parava por aí. Você teria que usar uma armadura, a lorica segmentata, ou uma cota de malha, que apesar de protetora transformava qualquer caminhada sob o sol do Mediterrâneo em uma fornalha. O treinamento incluía exercícios com armas propositalmente mais pesadas que as reais, para que, no momento do combate, o soldado sentisse que sua arma era leve como uma pluma. A disciplina era a única coisa que impedia a desintegração do exército diante do caos da batalha. A vida no acampamento ou castra era um reflexo dessa mentalidade rígida. Quando o exército parava para descansar, ele não montava um acampamento qualquer. Era uma cidade fortificada, com ruas planejadas, muralhas e fossos, tudo construído em questão de horas. A engenharia militar era uma marca registrada romana. O legionário não era apenas um guerreiro, ele era um pedreiro, um engenheiro e um construtor de estradas. Muitas das grandes vias que cortaram a Europa e permitiram a expansão do Império foram construídas pelas mesmas mãos que empunhavam o gladius. Essa dualidade entre destruição em batalha e construção de infraestrutura mostra que o soldado romano era uma peça multifuncional de uma civilização que não sabia apenas conquistar, mas ocupar.
Agora, vamos falar da parte que muitos romantizam, mas que na prática era uma luta diária pela saúde, a alimentação. Se você espera banquetes de imperadores, prepare-se para uma decepção. A dieta base era o trigo. Os soldados recebiam rações de grãos que precisavam ser moídos e transformados em pão, ou, mais frequentemente, em um mingau insípido. Isso era complementado por queijo, azeite, um pouco de vinho diluído em água e, ocasionalmente, carne. Não havia refeitórios nem cozinheiros profissionais. Você e seus 7 companheiros de tenda tinham que preparar a própria comida após um dia de marchas forçadas e treinamento exaustivo. A falta de nutrientes variados e a exposição constante a condições de acampamento em locais insalubres tornavam as doenças um inimigo tão perigoso quanto as tribos inimigas que cercavam as fronteiras do império. A disciplina era aplicada de forma severa. Em uma organização que dependia da coesão total, o erro individual colocava em risco a vida de todos. Se você fosse indisciplinado, as punições eram imediatas e brutais. Podiam começar com uma redução nas já escassas rações, passar por açoites e, em casos de deserção ou covardia, chegavam à execução. Uma das práticas mais temidas era a decimação, onde, em casos de falha grave de uma unidade inteira, 1 em cada 10 soldados era escolhido aleatoriamente para ser executado pelos seus próprios companheiros. Essa medida extrema servia para instilar um medo maior da autoridade e do grupo do que do próprio inimigo. É difícil imaginar viver sob essa constante pressão psicológica, sabendo que sua vida dependia literalmente da lealdade dos homens ao seu lado. Por que então alguém aceitaria esse destino? A resposta está nas recompensas. Ao completar os 20 ou 25 anos de serviço, o soldado romano era um homem transformado. Ele recebia uma quantia em dinheiro, frequentemente terras em províncias que ajudavam a consolidar a presença romana naquelas regiões. E para os que não eram cidadãos de nascença, recebia a cidadania romana. Isso significava ascensão social e segurança para sua família. O exército era uma escada de mobilidade social perigosa, mas extremamente eficaz para aqueles que conseguiam sobreviver. Ao olharmos para esse passado, percebemos que o sucesso do Império Romano não foi fruto de sorte ou de generais geniais isolados. Foi a insistência na disciplina, a capacidade de repetir processos complexos sob estresse extremo e a engenharia social que transformava camponeses pobres em máquinas humanas de precisão. O soldado romano perdeu sua individualidade em prol de algo maior, uma engrenagem que, uma vez ligada, era quase impossível de ser parada. Se você fosse colocado hoje em um campo de treinamento de uma legião do século I, sua resistência, sua dieta, seu hábito de trabalho e sua noção de hierarquia seriam postos à prova de uma forma que seu corpo moderno simplesmente não compreenderia. Em uma semana, você provavelmente estaria exausto, desidratado, perdido em meio à burocracia do acampamento e incapaz de realizar os movimentos básicos de uma formação de combate. A história do legionário é a história da própria Roma. Quando o exército prosperava, o império se expandia. Quando a disciplina falhava e o treinamento se tornava negligente, as fronteiras começavam a ruir. O poder de Roma não estava em tesouros ou em adoração a deuses, mas em homens comuns que, através de uma rotina brutal, tornaram-se extraordinários. A transição de um cidadão comum para um legionário era a transição de um indivíduo para uma parte inseparável de uma força que moldou o Ocidente. Esse é o verdadeiro mistério da longevidade romana. Como um povo, conseguiu convencer tantos homens a viver e morrer por uma ideia, sob um comando tão rígido, por tantos séculos. A investigação histórica nos mostra que a grandiosidade não nasce da facilidade, mas da repetição constante do que é difícil.
Cada soldado que caminhou pelas estradas romanas, cada centurião que gritou ordens em campos de batalha esquecidos e cada coorte que manteve sua posição contra todas as probabilidades, deixou um legado que ainda estudamos hoje. Eles enfrentaram a fome, a exaustão, as marchas intermináveis e a ameaça constante de morte, tudo para garantir que a ordem de Roma se mantivesse. É fascinante pensar que, enquanto a maioria de nós busca conforto e conveniência, esses homens buscavam a honra de sua legião e a promessa de um pedaço de terra no futuro. Eles não eram apenas soldados, eram em muitos aspectos os arquitetos de um mundo cujas fundações ainda pisamos nos dias de hoje. Refletindo sobre tudo o que exploramos, desde o recrutamento até as punições extremas, fica claro que a vida de um soldado romano era um ciclo de sacrifício. Não é de se admirar que o exército fosse a pedra angular do Império Romano. Ele não apenas defendia o território, ele impunha a cultura, a língua e as leis de Roma através da força e da organização. Quando estudamos essas estratégias, não estamos apenas observando táticas de guerra antigas. Estamos observando a psicologia de grupos, a logística de grandes organizações e a resiliência humana. Se você levar algo deste vídeo, que seja a compreensão de que Roma não foi construída por deuses, mas por homens que aprenderam a suportar o insuportável. A disciplina que eles cultivaram permitiu que pequenas unidades de homens dominassem impérios vastos e poderosos. Se você gosta de mergulhar fundo na história militar e quer entender como esses eventos continuam a influenciar nosso mundo, nossa política e nossa própria organização social, saiba que essa jornada está apenas começando. O canal Ecos da História foi criado exatamente para isso, para que possamos investigar juntos os mistérios das civilizações que moldaram o nosso tempo. Cada batalha que analisamos, cada líder que estudamos e cada soldado que revivemos através da narrativa nos ajuda a desenhar um mapa mais claro do nosso próprio passado. Se este conteúdo trouxe um novo entendimento sobre a complexidade da história militar, eu o convido a se inscrever e ativar as notificações. Sua participação é o que nos permite continuar trazendo essas investigações detalhadas e fiéis sobre o que realmente aconteceu por trás das cortinas da antiguidade. Não deixe de compartilhar suas dúvidas ou sugestões de temas nos comentários. Qual era a parte mais difícil de ser um legionário, na sua opinião? A dieta, o peso do equipamento ou a disciplina implacável? Vamos continuar esse debate nos comentários. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os ecos da história.